Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós já estamos na quarta semana do Advento, acendemos hoje a quarta vela da nossa coroa, que tem Maria no centro, Maria grávida, que se prepara para cantar Jesus na noite de Natal que se aproxima. E durante esses 4 domingos, 4 semanas, nós acendemos cada domingo uma vela com o tema. A primeira vela, a vela verde, com o tema da esperança. A segunda, a branca, com o tema da paz. Domingo passado, a vela rosa, com o tema da alegria. E hoje o tema do amor, a vela vermelha. A cor do amor. Então nós, é lógico, estamos nos preparando, enchendo nosso coração de amor, para acolher Jesus, que é amor. Então já estamos bem próximos do Natal. E o nosso amor cresce, a nossa alegria cresce, para acolher Jesus que vem, que veio e que virá. Um Deus sempre presente no meio de nós. É esse tema que nós encontramos na primeira leitura, desse diálogo de Deus com Natan e com Davi. Davi foi um grande rei, e Davi queria construir para Deus, para a Arca da Aliança, um templo, uma morada. E Deus diz: eu não preciso de morada, porque eu já habito no meio do meu povo. E Deus recorda tudo aquilo que Ele fez na vida de Davi. Foi o próprio Deus quem chamou Davi lá do pastoreio, né? Davi que estava lá esquecido, foi chamado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que conduziu Davi ao trono. Foi o próprio Deus que acompanhou Davi nas batalhas. E a vida é luta, a vida é batalha. Foi o próprio Deus que esteve ao lado de Davi em todos os momentos. Então, nesse diálogo de Deus com Natan e com Davi, nós percebemos que Deus não precisa de uma casa, porque a casa de Deus somos nós. Somos nós. Deus habita em cada ser humano. Deus habita em cada ser humano. É lógico que depois de Davi, seu filho Salomão, construiu um grande templo. Mas a intuição primeira dessa primeira leitura é essa: Deus habita no meio de nós. Deus é nosso companheiro de caminhada, está ao nosso lado, nos ajuda nas batalhas da vida. Então veja, é interessante fazer um paralelo até com o Natal, porque quando Jesus nasceu não havia lugar para Ele dentro da casa. É o texto que nós vamos ouvir na noite de Natal. Não havia lugar para Jesus, para Maria, para José. Tanto é que Maria deu a luz fora da casa. Jesus foi colocado dentro dos animais de uma manjedoura. Então, vejam, o nascimento de Jesus não foi numa casa, justamente porque a casa dele é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa família. Deus habita em nós. Cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. É a habitação de Deus, é a habitação do amor de Deus. Bom, a segunda leitura, São Paulo diz que o mistério de Deus foi manifestado. E esse mistério foi manifestado no menino Jesus, pobre, humilde, vulnerável. A grandeza de Deus se manifesta na fraqueza humana. Essa é a lógica de Deus, não é a nossa lógica. Deus se manifesta naquele menino frágil. Aquele menino que nos foi dado é o verdadeiro Deus, é o rosto humano de Deus. E em Jesus, Deus manifestou esse mistério de amor, esse mistério de salvação. Fomos chamados à vida nova, fomos chamados à vida de fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Jesus vem para revelar o rosto de Deus. Quem é Deus? Para revelar a misericórdia e a salvação de Deus em nossa vida. É assim que Deus se manifesta no menino Jesus na noite de Natal. E depois, queridos irmãos e irmãs, vejam o Evangelho de hoje. A anunciação do Senhor. Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Gabriel é aquele que sempre traz uma boa notícia.
um convite, uma proposta de Deus para Maria. Maria, na verdade, quando recebe a visita do anjo, deveria ter entre 14 e 15 anos. Era uma menina, uma adolescente, mas era uma menina de oração. Assim como todo o povo judeu, Maria também aguardava a chegada do Salvador. Era alguém que esperava a chegada do Salvador. Era uma mulher de oração. Por isso, ela deu um sim generoso a Deus. Então, nesse sentido, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E que proposta a mãe de Gabriel fez a Maria. No primeiro momento ela teve medo, ficou perturbada. Por quê? Porque se considerava pequena. Veja, Maria era de Nazaré, uma cidade sem nenhuma importância, um vilarejo. Era pobre, não era descendente de Davi, não tinha realeza, não tinha um sangue nobre. Por que Deus escolheu essa mulher? Ela ficou pensando, mas Deus? Ele quer ser alguém, alguma outra pessoa. Mas vejam que a lógica de Deus não segue os nossos critérios. Por isso o anjo chega e diz: alegra-te, ó cheia de graça. Maria foi agraciada por Deus. Aquela menina pobre, humilde, foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador, contrariando a lógica humana. Depois, é lógico, Maria poderia ter dito não ao anjo? Poderia sim, porque Maria, mesmo sendo preparada, ela nunca deixou de ser livre. E é lógico, se Maria tivesse dito não, Deus procuraria uma outra pessoa que respeitaria a liberdade de Maria. Mas por que Maria disse sim? Porque era uma mulher de oração. Era uma mulher que queria colaborar com Deus na obra da salvação. Quem reza se torna obediente a Deus e se torna colaborador de Deus. E uma pessoa de oração dificilmente diz não a Deus, ao chamado de Deus, ainda que aquele chamado esteja além das nossas forças. Então Maria poderia ter dito não? Poderia, mas deu o seu sim, porque foi preparada, porque era uma mulher de oração, era uma mulher obediente a Deus. Por isso ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí o anjo a deixou. O anjo então recebeu esse sim de Maria, e a partir desse momento então Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio virginal de Maria. Depois, um outro elemento que nós temos é interessante: a imagem que Maria tinha de si mesma e a imagem que Deus tinha de Maria. Maria se considerava humilde, frágil, mas como é que isso tudo vai acontecer? Teve medo, ficou perturbada. São as questões humanas. Mas Deus tinha uma imagem muito positiva em relação a Maria. Alegre, cheia de graça. Então veja, nem sempre a imagem que nós temos de nós mesmos coincide com a imagem que Deus tem de nós. Às vezes nos sentimos pequenos, inferiores. Isso não é para mim não, né? Às vezes nos desvalorizamos, às vezes temos imagens negativas em relação a outras pessoas, mas o importante é saber que Deus sempre tem uma imagem positiva a nosso respeito, não só em relação a Maria, em relação a todos os seus filhos. Deus tem uma visão positiva, uma imagem positiva. Todos nós também fomos agraciados pelo amor de Deus. Deus aposta em nós, confia em nós. Então não vamos deixar que a nossa imagem deturpada de nós, e muitas vezes deturpada dos outros, que nós fazemos, nos impeça de ver essa imagem positiva que Deus tem por cada um de nós. E se Deus tem uma imagem positiva em relação a nós,
Que motivo de alegria se sentir amado, saber que Deus nos olha com um olhar diferenciado, com um olhar de amor e misericórdia, que nem sempre coincide com o nosso olhar para conosco e para com os outros. Então somos mais que distintos. Precisamos purificar a nossa maneira de ver a nós, de ver aos outros, e procurar ver a nós e aos outros com os olhos de Deus que aposta em nós. E para terminar, com Maria, nós aprendemos 3 virtudes que são fundamentais para que nos preparemos bem para o Natal. Primeiro, a atitude de oração, que espera. Quem reza está em sintonia com Deus, está conectado com Deus. Segundo, a atitude de obediência à palavra de Deus. Ontem, um gaúcho, numa festa, dizia que a minha vontade, eu não me lembro, seja como um cabresto, conduzida por vós, Senhor. Uma coisa bonita assim, que a minha vontade seja a vossa vontade. Mais ou menos isso, numa oração que eu ouvi ontem, que a minha vontade seja conduzida por vós. Então, essa obediência à vontade de Deus, obediência à vontade de Deus. E a terceira atitude que Maria nos ensina hoje, esse espírito de colaboração. Vamos colaborar com Deus na obra da salvação. Deus precisa de nós? Não. Porque Deus é onipotente, é todo poderoso. Mas Deus quer precisar de nós? Sim. Deus quer precisar de nós. Por isso Jesus, no início de sua missão, escolheu apóstolos. Ele quis precisar de nós. Deus quis precisar de Maria. Então veja, nós, assim como Maria, precisamos colaborar com Deus na obra da salvação. E que cada um dê a sua colaboração para que o amor aconteça, a paz aconteça, o perdão aconteça. Isso é colaborar com Deus nessa missão de construir um mundo melhor, mais conforme a vontade de Deus. Maria foi uma grande colaboradora, uma mulher de oração, uma mulher obediente. Peçamos nessa Santa Missa a graça de imitarmos o exemplo de Maria e as atitudes que Maria nos revela hoje no Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.